Nos aeroportos, geralmente pedem que você tire seu notebook da mochila e o coloque dentro de um cesto separado, enquanto passa pela verificação de segurança. O notebook é denso e o raio-x não consegue ver através dele, o que permite que alguém esconda coisas perigosas nele. Se ele estiver fora e em um cesto separado, fica mais fácil para os escaneadores detectarem algum perigo iminente. Normalmente as mensagens que você envia usando o iMessage são azuis, mas veja só, desta vez estão verdes. Não precisa entrar em pânico, o usuário não te bloqueou ou fez qualquer coisa desse tipo. Isso significa apenas que você enviou uma mensagem de SMS e não uma iMessage. As iMessages só podem ser enviadas para quem tem um aparelho da Apple, então se o destinatário não tiver um, a mensagem ficará verde. Outro motivo que faz o celular optar por um SMS é quando o seu aparelho não está conectado à internet. As iMessages passam pela web, enquanto os SMS usam a rede telefônica. Os conectores que você coloca em seus aparelhos possuem pequenos anéis plásticos para separá-los em seções diferentes. Essas seções são chamadas de pinos e cada um serve para uma coisa diferente. Cada plug possui pelo menos um anel plástico porque precisa ser dividido em pelo menos 2 pinos. Um deles serve para eliminar qualquer interferência e o outro para carregar o sinal. Se, por exemplo, seu fone de ouvido tem um anel e 2 seções, é porque possui transmissão de sinal mono, ou seja, entrega o mesmo som para os 2 ouvidos. Se ele possui 2 anéis e 3 seções, uma delas serve para cancelar qualquer interferência, e as outras 2 são uma para cada ouvido. 3 anéis e 4 seções significam que você possui um kit, uma básica, uma para cada um dos ouvidos e a última é o pino do microfone. Aposto que você nunca percebeu, mas todos os cartões de crédito, não importa de que banco ou país sejam, são exatamente do mesmo tamanho. O primeiro foi emitido em 1958 pelo Bank of America, e depois um padrão internacional foi estabelecido para que todos os países seguissem. O padrão dita tanto as proporções quanto a espessura. Os apitos funcionam perfeitamente mesmo se não tiverem aquela bolinha dentro. Ainda assim eles têm. Isso porque, apesar de haver som sem ela, o barulho criado é muito grave e não é intenso o suficiente. Quando você sopra, a bolinha começa a se mexer lá dentro, criando tons diferentes e tornando o barulho mais notável. O jeans possui rebites metálicos desde que foi inventado. Jacob Davis, o homem que fabricou a primeira calça jeans, pregou rebites de cobre nos pontos onde ela fica mais suscetível a rasgar para fortalecer a costura. Hoje eles servem mais como itens decorativos, pois já são considerados parte da peça. A bola de basquete possui bolinhas em sua superfície que servem como pontos de fricção. É importante que ela não escorregue das mãos dos jogadores. Houve uma época em que se jogava basquete com uma bola de futebol. O piso era muito escorregadio e impossível jogar, pois era preciso tomar muito cuidado para manter a bola no lugar. Então foi preciso mudar o design dela. Quanto mais pontos de contato qualquer objeto possui com a superfície, maior a fricção, então há menos chances de ela escorregar sobre a superfície. Foi por isso que a bola ganhou esses pontinhos. Os furos que os cabos das panelas possuem não servem só para que você possa pendurá-las na parede. Também é possível apoiar conchas lá enquanto prepara a refeição. Ela ficará acima da panela e o molho não vai espirrar no fogão. Apenas lembre de retirar o excesso de molho ou de comida antes, para que não escorra para o cabo da concha. Enquanto você tira tudo da máquina de lavar louças, seus recipientes plásticos acabam molhando de novo. Parece que eles nunca secam, e isso é verdade. A culpa disso é o material. Os pratos aquecem e resfriam lentamente. E aí a água que sobra evapora e seca rapidinho. Quando você tira os recipientes de plástico de lá, eles resfriam rápido demais. Então a água não seca da superfície e continua lá. Outra fonte de água acumulada são as xícaras viradas de cabeça para baixo. Mas você já percebeu que algumas possuem o fundo côncavo? Elas não acumulam água dentro da lava-louça. Dê uma olhada no papel alumínio. Um lado é sempre brilhante, enquanto o outro é opaco. Durante a produção desse material, ele é achatado com prensas. E é tão fino que acaba rasgando, então são usadas 2 folhas por vez. Aí os lados que ficam virados para a prensa permanecem brilhantes, enquanto os do meio ficam opacos. Nós vemos toda hora as letrinhas AM e PM nos relógios. Elas vêm do latim, que ainda é usado para muitas outras abreviações.
O AM significa antemeridiem, ou antes do meio-dia, e o PM significa post-meridiem, ou seja, após o meio-dia. O mesmo se aplica a Libra, abreviada como LB, por causa da frase latina Libra Pondo. A maioria dos assentos dos cinemas é vermelha, e o motivo não é uma melhor visibilidade, e sim o contrário. À meia luz, o vermelho é a primeira cor que desbota diante de nossos olhos, e é exatamente isso que queremos nesse ambiente, não ver nada além da tela. Outra coisa, os cinemas foram inspirados nas sofisticadas casas de ópera italianas, que também tinham assentos vermelhos. Você já se perguntou por que tantos personagens da Disney usam luvas brancas? Bem, na época em que as animações eram em preto e branco, colocar luvas brancas nos personagens era uma forma de fazer as mãos se destacarem do resto do corpo. Depois, a animação evoluiu, mas as luvas permaneceram como parte da tradição da Disney. Há outros motivos também. Mãos humanas tornam mais humanizados e familiares os personagens animais. Além disso, aquelas luvas são muito mais fáceis de animar, o que acelera o processo. Os gatos têm o hábito de esfregar seus corpos contra os nossos, mas você sabe por que eles fazem isso? É assim que o felino transmite o cheiro dele para nós, demarcando o território e mostrando para todos quem é o humano dele. Isso também é um sinal de afeto. Quando um faz isso, ele mostra que a pessoa faz parte do círculo de confiança dele. Você já se perguntou por que é tão difícil matar um mosquito? Bem, para eles somos como bichos preguiça. É que eles enxergam as coisas em câmera lenta comparado a nós. Cada espécie possui sua própria percepção de velocidade. Aquela com que enxergamos será 2 vezes mais veloz para uma tartaruga e 4 vezes mais lenta para um mosquito. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você nesse ritmo. Bem, é assim que os mosquitos nos enxergam. Então, sim, há tempo de sobra para escapar. As placas de sinalização de trânsito possuem diferentes formatos e cores para enviar diferentes sinais para o cérebro. Os formatos ovais são mais amistosos, os quadrados são muito familiares e seguros, então geralmente são regulatórios. Já os triangulares refletem instabilidade, sendo comumente usados em placas de alerta. E tem a placa de pare, que possui um formato especial de octógono, o mais inusitado e desconfortante de todos. Ele serve para chamar a atenção. Pintada de vermelho, ela se destaca entre as demais, e é exatamente disso que precisamos. Algumas calçadas possuem pequenas placas com bolinhas na superfície. Não prestamos muita atenção, mas elas são muito importantes para quem tem problemas de visão, pois sinalizam um declive que leva a uma passagem de pedestres. Há vários desenhos nela que sinalizam coisas diferentes. As notas escolares dos Estados Unidos são letras, e não números, A, B, C, D e F. Mas cadê o E? O sistema moderno de avaliação foi criado em 1897. No começo eram usadas letras de A a E. A A significava excelente, B era bom, a C representava razoável e a D indicava passou. Abaixo disso havia a E, ou reprovado, que era confundida com o oposto, excelente. Aí, pouco depois, isso mudou. O F de falhou faz muito mais sentido.